biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer a última videoaula universitária de bioquímica aqui pro canal. Tô terminando bioquímica, né? Espero passar. Esse é um ponto muito importante de dizer. Se eu não passar, eu volto aqui com mais videoaulas. Mas se tudo der certo, a gente passa dessa matéria. E antes de começar a nossa última videoaula, que vai ser sobre defesa antioxidante, bom, primeiro eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz com toda a repercussão que as videoaulas de bioquímica tiveram, assim. Foi muito legal porque é uma matéria que muita gente tem dificuldade e receber feedback de vocês falando que eu consegui facilitar a matéria, porque, nossa, finalmente consegui entender, eu não tava conseguindo entender esse ponto, é tão fácil, é muito gratificante pra mim. Então vamos pra nossa última videoaula, senão eu vou ficar aqui falando pra sempre, e esse não é o objetivo de hoje. Eu queria pedir desculpas pra vocês também pela minha voz, eu tô um pouco resfriada, mas foi o único dia que eu consegui tirar pra gravar essa videoaula pra vocês e pra conseguir subir a tempo da minha última prova, pra ver se eu consigo ajudar alguém que tá na minha sala também. Então o assunto de hoje é defesa antioxidante enzimática e não enzimática. Antes da gente começar falando de fato da defesa antioxidante, a gente tem que entender o que é o estresse oxidativo, né? Porque se a gente tem uma defesa pra alguma coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa e por que eu tenho que defender meu corpo disso. Então vamos lá. Basicamente, gente, no nosso corpo a gente tem alguns compostos que chamam radicais livres. Esses radicais livres, eles são moléculas, são compostos que apresentam um elétron não pareado no seu nível orbital mais externo. Então quer dizer o quê? Geralmente os elétrons, eles ficam em pares. E aí tem um que está sozinho. O que ele vai buscar? Ele vai buscar roubar. Na verdade, o radical ele pode tanto roubar quanto doar esse elétron. Mas geralmente, grande maioria dos casos, ele vai querer roubar elétron de qualquer outro composto para que esse elétron dele que está sozinho ganhe um parzinho e não fique sozinho. Então, esse é o problema, porque a partir do momento que ele rouba esse elétron de outro composto, ele desestabiliza esse composto. E aí, esse composto afetado pode ser tanto lipídio, quanto DNA, quanto proteínas. E a gente vai entender o que acontece em cada um desses casos. Então, se o meu radical livre roubar elétron do meu lipídio, o que vai acontecer? Basicamente, eu vou lá usar como exemplo o nosso lipídio da membrana plasmática, que é um fosfolipídio, e ele fica ali, ele que faz a proteção da célula inteira, né? Então, eu sou um radical livre, cheguei lá na membrana plasmática, falei, ó, passa seu elétron, e aí o lipídio passou o elétron dele, e aí a partir do momento que ele doa um elétron, o lipídio passa a ser um radical, porque daí ele agora que vai ficar sem um elétron, vai ficar faltando um elétron pra ele. Então é ele que vai se tornar um radical, e mais uma vez ele vai ter a tendência de roubar outro elétron de outro composto. E aí ele pode desencadear, gente, uma reação em cadeia. E aí, roubando de todos os fosfolipídios que estão à volta dele, né, que fazem a membrana plasmática, a membrana celular. E aí, pode ocorrer também que esse radical lipídico se una com O2, que é oxigênio, formando um radical peroxilipídico. Esse radical peroxilipídico, ele vai gerar um novo radical lipídico, e por esse mesmo motivo ele vai roubar o elétron. E aí, gente, tem um problema de que a partir do momento em que esse radical lipídico é degradado, ele pode lesar o DNA. Então, a partir do momento que ocorre a degradação desse radical lipídico, ele pode gerar moléculas que são danosas ao DNA e prejudicar o DNA, pode quebrar o DNA, pode quebrar aquela célula, inclusive. Quanto aos danos causados ao DNA, a gente pode citar dois. Ou, basicamente, o radical livre vai roubar elétron do aminoácido e vai provocar ou alguma quebra ou alguma mutação no DNA. Ou o que vai acontecer? Pode ocorrer do radical livre roubar ali o elétron da guanina, que é uma das nossas bases nitrogenadas. E aí, a partir do momento que ele rouba esse elétron da guanina, ela se torna uma hidroxiguanina. Essa hidroxiguanina, ao invés de se ligar a citosina, que seria o par certinho, ela vai se ligar a timina, que não é correto. Imagina um G ligado com T, não é correto. A gente já viu lá em genética, lá em citologia, enfim, que o A liga com T e o C liga com G. Então, a partir do momento que eu tenho T ligando com G, a gente tá com um problema aí. E aí, essa alteração do DNA pode causar também a quebra do DNA
e pode causar também uma mutação, e essa mutação pode ser passada para frente, enfim, pode ocorrer, por exemplo, de ser uma célula reprodutiva e aí a filha ou o filho, enfim, dessa pessoa nascer com um problema. E aí, basicamente, quantas proteínas, o radical livre vai lá, rouba o elétron dos aminoácidos que constituem a proteína, e aí a proteína não consegue se degradar. Ou ela não consegue se degradar completamente, ou ela não se degrada. E aí ela fica ali e vai intoxicando, digamos assim, aquele meio que ela está vivendo, podendo levar prejuízos tanto para a célula, para o DNA, enfim. E aí agora, antes da gente começar realmente de fato a entrar na matéria, a gente precisa também falar de espécie reativa. Importante dizer que espécie reativa e radical livre são coisas diferentes. Espécie reativa, gente, é uma molécula que ou ela é propriamente o radical livre, ou ela pode formar um radical livre a partir do momento que ela perde um elétron, tá? Então, espécie reativa nem sempre é um radical livre, mas o radical livre sempre é uma espécie reativa. E aí a gente tem algumas espécies reativas de oxigênio, alguns dos quais a gente já conhece, a gente já é familiarizado com esses nomes desde a química. Então a gente tem o O2. O O2 ele não é, né, um radical livre, mas ele pode formar o radical que é chamado de superóxido, que é o O2 com menos, com uma carga negativa. Esse O2- é o radical superóxido e ele é um radical livre, o que quer dizer que o O2, sem elétron, sem nada, ele é o quê? Uma espécie reativa, porque ele pode formar um radical livre. Aí, depois desse O2 negativo, se ele ganha um elétron e se ele ganha 2 hidrogênios, 2 prótons de hidrogênio, ele pode se transformar em H2O2, que é a famosa água oxigenada, com o nome científico aí, né, de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, mais uma vez, não é um radical. Tudo que for radical, gente, antes do nome vai ter lá, radical, nananã. Nesse caso, não é um radical, então é o que? Uma espécie reativa de oxigênio que vai formar um radical livre de oxigênio. E aí, no caso, o radical que o peróxido de hidrogênio vai formar é o radical hidroxil, que é o OH, famoso OH que a gente já conhece. E esse OH, depois, se ele ganhar um elétron e se ele ganhar um próton H+, ele pode se transformar em água e a água é liberada, enfim. Tá? Mas basicamente, da onde então, Isabela, que vem essas espécies reativas de oxigênio que vão gerar os radicais livres? Da onde que elas surgem? Por que que elas existem? Se é danoso para o nosso corpo? Elas existem, gente, elas surgem, na verdade, por meio de reações que acontecem no nosso corpo. Então, quando a gente viu lá a cadeia transportadora de elétrons, essa reação acontece em toda a cadeia transportadora de elétrons. Então, a gente viu que entra O2 e sai H2O, só que a gente não viu isso passo a passo, agora a gente está vendo. E no meio aí dessa reação, pode ser que escape algum, por exemplo, escapou o peróxido de hidrogênio. E aí vai gerando uma reação em cadeia formando radicais livres, tá? Então pode ocorrer o escape, ou a gente tem algumas enzimas no nosso corpo que produzem propositalmente os radicais livres, as espécies reativas. Por quê? Quando a gente se vê ali numa situação imunológica que o nosso corpo está tentando derrotar uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário, ele precisa de alguma forma começar a degradar aquela bactéria, fungo, vírus, protozoário. E aí, uma das formas é por meio de radicais livres, que vão roubar elétrons ali da membrana e aí, por fim, acabar destruindo aquela célula bacteriana, enfim. Então, algumas enzimas produzem propositalmente isso e, obviamente, ela não vai conseguir produzir 100% do tempo aquela quantidade específica para aquela bactéria, enfim, para aquele agente invasor. E aí pode ser que alguma dessas moléculas que foi produzida por essas enzimas virem contra nós. Mas a gente tem também algumas enzimas que, ao fazerem reações normais, acabam liberando essas espécies reativas sem querer. A gente também tem uma reação que chama reação de Fenton. E essa reação de Fenton, gente, ela é uma reação que vai ocorrer entre o ferro e a água, ferro 2+ e a água, e vai produzir radical hidroxil. E aí é um problema. Então, por isso que no nosso corpo, muitas das vezes, o nosso ferro está ligado com proteínas. Então, proteínas do sangue, enfim. Por isso que a gente não tem metais no nosso corpo livremente correndo aí pela circulação. Ele sempre tem que estar ligado com uma proteína, porque senão vai ocorrer essa reação de Fenton e vai liberar radical livre. Também por radiação. Então, a radiação, ela pode quebrar a molécula de água, que é uma molécula vital que a gente tem de monte no nosso corpo,
em H+, em OH-, que é o radical hidroxil, que pode dar problema pra gente. E eu tô só falando aqui, né, de radical livre, eu nem falei da importância dele. Porque, obviamente, gente, se ele tá presente no nosso corpo, se ele é produzido no nosso corpo principalmente, é porque ele tem alguma importância, ele precisa ser produzido. O radical livre, gente, ele é ótimo, maravilhoso, em doses ok, em doses básicas, enfim. É como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. O radical livre não é diferente. Então, o radical livre ele é essencial para a apoptose, que é a morte celular programada. Enfim, ele é essencial para diversas coisas do nosso corpo. Mas, mais uma vez, se em excesso, ele pode começar a causar essas reações em cadeia e prejudicar lipídios, proteínas, DNA e acabar prejudicando o corpo como um todo. E aí a gente tem também uma espécie reativa aí muito importante, que é o óxido nítrico, que é NO-. Ele é uma molécula muito importante para o nosso corpo, ele é um vasodilatador, ele é um neurotransmissor e ele produz também radicais livres para atacar a bactéria, então ele atua no nosso sistema imunológico. E assim como qualquer espécie reativa, qualquer radical livre em excesso pode causar danos nas nossas células. Pronto, dada essa introdução enorme pra vocês, agora a gente vai falar de fato da defesa antioxidante. Porque se isso tá acontecendo no nosso corpo, a gente precisa controlar isso e parar, né? E aí a defesa é esse momento, que o corpo vai perceber que tá alguma coisa errada e vamos parar. E a gente tem formas de parar isso. Então a gente tem várias formas. Uma das formas é se aquele problema, aquele estresse oxidativo está sendo causado por metais que estão livres na nossa corrente sanguínea. Por exemplo, tem muito ferro livre na corrente sanguínea. O que vai acontecer? O meu corpo, como primeira linha de defesa, ele vai jogar proteína no sangue para se ligar com esse ferro e parar de fazer a reação de Fenton. Então essa é a primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa seria reações enzimáticas, que a gente vai estar lá no blog bem explicadinho para vocês, que é basicamente um esquema, então não tem como eu trazer aqui, mas que basicamente vai neutralizar as espécies reativas, fazendo com que elas não gerem novos radicais livres. A gente tem também algumas reações que não são enzimáticas e que vão prevenir a ação das espécies reativas e neutralizá-las também. Como terceira linha de defesa do nosso corpo, a gente tem os antioxidantes. E esses antioxidantes, o que eles são? Eles são moléculas muito gentis que vão doar os seus elétrons para os radicais, fazendo com que os radicais não precisem roubar, por exemplo, de um lipídio, de uma proteína ou de um DNA, prejudicando essas moléculas. Então ele fala assim, olha, não rouba do DNA, não, toma aqui o meu elétron para você, fica de boa, não estraga, por favor. E aí, meio que ele dá essa neutralizada desse radical livre. E alguns exemplos que a gente pode estar dando de antioxidantes a vitamina A, vitamina E, vitamina C. A gente pode falar da glutationa também, que quem for lá no blog ver o esqueminha da defesa enzimática vai conseguir ver o papel da glutationa. A gente pode falar também da flavonoide, muito, muito, muito encontrado em vinho, suco de uva, enfim. A gente tem o ácido úrico, que é muito importante também, carnosina, melatonina. Enfim, a gente tem muitos antioxidantes no nosso corpo, que são moléculas essenciais. Então, basicamente é isso. Se você quiser saber mais sobre como que vai ocorrer essa defesa antioxidante enzimática, eu falo pra vocês, mais uma vez, vai lá no blog. Se vocês querem entender também como que a vitamina A, a vitamina E e a vitamina C funcionam aí na defesa antioxidante, tem lá no blog um esqueminha mostrando que moléculas se transformam, o que ela faz, o que ela possibilita que aconteça, tá bom? Tá tudo lá pra vocês. Tô muito feliz e triste de estar terminando essa parte aqui, essa fase de bioquímica no canal, mas eu espero que não seja um final. Eu quero trazer isso em vídeos posteriores aí pra vocês, mas agora eu já tenho uma noção um pouquinho maior do que eu vou querer me especializar depois da faculdade. Então eu espero que esse, eu tenho certeza que esse não vai ser o último conteúdo de bioquímica que vocês vão ver por aqui, tá? Possivelmente desse ano vai ser, mas não digo que nunca mais teremos nada de bioquímica por aqui, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um curtir pra mim aí embaixo por todo esse trabalho que eu tive, mas foi muito prazeroso de trazer pra vocês as videoaulas de bioquímica. A gente tem até o ciclo de Krebs aqui, gente. Meu Deus do céu, nem eu sei como é que eu fiz isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixa o like pra mim, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários aqui embaixo que eu sempre leio, minhas redes sociais e o blog, tá tudo linkado aqui no box de informação. Um beijo e até o próximo vídeo. Baby, you're the one.